Bem-vindo de volta ao programa. Estamos aqui com o professor Jeffrey Sachs para discutir a nova doutrina Monroe dos Estados Unidos. Muito obrigado por se juntar a nós a partir do Vaticano, se não me engano. Bem, em Roma, sim, exatamente. Então, nessa nova estratégia de segurança nacional sobre a qual todos parecem estar falando, os Estados Unidos reafirmam a doutrina Monroe, não de forma encoberta, nem com eufemismos ou palavras disfarçadas. Em vez disso, é algo bastante direto. É mencionada repetidas vezes. Para citar o início dela, após anos de negligência, os Estados Unidos reafirmarão e farão cumprir a doutrina Monroe para restaurar a preeminência americana no hemisfério ocidental. Agora, como historiador econômico, como o senhor vê o papel da doutrina Monroe em termos de como ela é interpretada de maneiras diferentes e de como o governo Trump está fazendo uso dela? Muito bem, porque a questão é a seguinte: isso não é uma reafirmação da doutrina Monroe, é uma distorção completa dela, e ela mudou repetidamente ao longo da história. A doutrina Monroe original tinha como objetivo impedir o colonialismo europeu nas Américas, mas agora é interpretada como uma licença para a hegemonia dos Estados Unidos e para uma postura de intimidação descarada na região. Portanto, quando Trump reivindica um corolário da doutrina Monroe, ele não está realmente falando sobre a doutrina Monroe. Ele está falando sobre uma versão trumpista, completamente diferente da original. A doutrina Monroe foi enunciada em 1823. Foi a 7ª mensagem anual do presidente James Monroe ao Congresso. E isso era apenas uma parte dessa mensagem. A própria doutrina Monroe continha 3 princípios principais. Isso aconteceu no início da década de 1820, depois que os países da América Latina conquistaram sua independência após as guerras napoleônicas. Eles haviam se rebelado contra os impérios europeus, e agora havia nações independentes na América Central e na América do Sul. Os Estados Unidos declararam primeiro que a era do colonialismo europeu nas Américas havia chegado ao fim. Isso não significava o fim das colônias europeias. Algumas delas, afinal, duram até hoje, por exemplo, no Caribe ou mesmo na América do Sul. Mas a questão era que não haveria novas colônias. O segundo princípio era que a Europa não deveria intervir nos assuntos das Américas. Portanto, tratava-se de uma ideia de não intervenção, não apenas o fim do colonialismo, mas também o fim da interferência europeia. Lembre-se de que essa era a época do auge do imperialismo europeu. E os Estados Unidos, um país novo e relativamente fraco na época, afirmavam que os impérios europeus não deveriam se intrometer nos assuntos internos dos países recém-independentes que haviam se separado da Europa. Havia uma terceira cláusula, quase nunca mencionada, mas muito importante, que dizia, aliás, que os Estados Unidos não se intrometeriam nos assuntos da Europa. Portanto, desde o início, a doutrina Monroe era uma doutrina de reciprocidade. Isso quase nunca é mencionado. Os Estados Unidos, desde o começo, diziam: vocês não nos incomodam, nós não incomodamos vocês. Agora, isso nunca foi realmente aplicado, pelo menos não desde que os Estados Unidos se tornaram uma grande potência. Internacionalmente, no século XX, a doutrina foi aplicada como: vocês não nos incomodam e nós os incomodaremos conforme acharmos conveniente. Muito obrigado. Portanto, a parte da reciprocidade era muito importante em 1823, mas depois foi abandonada. Pode-se ver que em 1823, a doutrina Monroe não era uma doutrina que reivindicava prerrogativas dos Estados Unidos nas Américas, o direito de intervir ou algo do tipo. Era uma mensagem para a Europa. Parem com o colonialismo, parem de interferir nos assuntos internos das Américas, e nós, os Estados Unidos, não interferiremos nos assuntos internos da Europa. Durante o século XIX, a doutrina Monroe foi invocada diversas vezes. Por exemplo, quando Napoleão III tentou instalar um imperador no México, e os Estados Unidos disseram não, as potências imperiais europeias não podem se intrometer nas Américas. Starting at the end of the 19th century, the U.S.
A partir do final do século XIX, os Estados Unidos haviam concluído sua conquista da América do Norte, que foi a principal expansão imperialista do país no século XIX, a expansão continental. Mas uma vez que o continente estava sob controle norte-americano, as ações internacionais dos Estados Unidos passaram a ter uma intenção imperial. Já em meados da década de 1890, o presidente Grover Cleveland invocou a doutrina Monroe para impedir que a Grã-Bretanha forçasse um ajuste territorial entre a Venezuela e a Guiana Britânica. Esse foi um exemplo dos Estados Unidos afirmando mais reivindicações, dizendo: nós é que vamos decidir essas questões, e não as potências europeias. Afinal, a Grã-Bretanha era a principal potência mundial em 1895. Mas então, em 1905, o nosso verdadeiro presidente imperialista, Theodore Roosevelt, formulou um corolário, e isso é muito, muito importante. Made a corollary, and this is very, very important. It also has a background, but the Roosevelt corollary também há um contexto histórico. A corolário Roosevelt, de fato, em 1904, afirmava que os Estados Unidos exerciam funções de polícia no hemisfério ocidental. Os Estados Unidos estavam ali para manter a ordem no hemisfério ocidental. Isso era muito diferente da doutrina de 80 anos antes. Já não era apenas uma doutrina dirigida à Europa, era uma afirmação do poder americano nas Américas, de que os Estados seriam o policial da região. Na verdade, tem uma origem interessante. A Venezuela havia dado calote em suas dívidas externas nos primeiros anos do século XX, por volta de 1902, creio eu, e a Grã-Bretanha enviou navios de guerra, um caso da chamada diplomacia das canhoneiras, para o porto de Caracas, e começou a bombardear a cidade para exigir a retomada do pagamento da dívida. Assim, o corolário de Roosevelt foi, em parte, uma forma de impedir a diplomacia do canhoneiro praticada pela Grã-Bretanha e outras potências credoras europeias. Mas ele não dizia apenas, parem com isso. Dizia, nós faremos a vigilância. Após o corolário Roosevelt, os Estados Unidos intervieram militarmente, repetidas vezes no Caribe e na América Central, desembarcando tropas em Cuba, na Nicarágua, no Haiti ou na República Dominicana, sempre que consideravam adequado, com base no corolário introduzido por Roosevelt. Isso mudou para melhor em 1934, quando Franklin Roosevelt assumiu o cargo e declarou, certo, vamos encerrar nossa própria diplomacia do canhoneiro. Vamos parar de intervir com os fuzileiros navais. Teremos uma política de boa vizinhança, e isso aconteceu porque a América Latina estava fervendo com todas as intervenções militares dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, muito importante, foi adotado um tratado continental, a Carta da Organização dos Estados Americanos, em Bogotá, em 1948. E nessa carta, creio que é o artigo 19, há uma cláusula de não intervenção, muito importante, que estabelece que há segurança coletiva nas Américas e que nenhum país intervirá militar ou politicamente nos assuntos internos de outro país. Que bonito e interessante, e que diferente do que está sendo afirmado agora. Então isso finalmente nos leva a Trump. Na verdade, mesmo antes de chegar a Trump, vale mencionar, quando a União Soviética, em 1962, instalou armas nucleares ofensivas em Cuba, depois da Revolução Cubana e depois de Estados Unidos terem tentado invadir Cuba e derrubar Castro na Baía dos Porcos, em 1961, os Estados Unidos invocaram a doutrina Monroe naquela época, e repetidamente depois disso, dizendo que potências externas não devem intervir nas Américas, o que era, de certa forma, o significado original da doutrina. Mas isso nos leva a Trump, porque Trump é uma espécie de corolário Roosevelt turbinado. Está dizendo que os Estados Unidos não são apenas o policial, são o hegemon, são o chefe. Não apenas manteremos a ordem, não apenas explodiremos embarcações de pesca se dissermos que estão transportando drogas. Não apenas confiscaremos petroleiros quando quisermos, como os Estados Unidos fizeram há alguns dias, mas também afirmamos o direito de dizer ao restante das Américas com quem podem ou não fazer negócios.
Não se trata apenas de outros países não poderem interferir em assuntos internos. Eles nem sequer podem realizar negócios econômicos. Não podem comercializar, não podem investir, se os Estados Unidos assim determinarem. Portanto, o corolário de Trump é: nós somos os chefes, somos a potência hegemônica, faremos o que quisermos. Diremos a outros países: vocês farão contratos com empresas americanas com exclusividade. Vocês não negociarão com a China. Vocês não permitirão influência externa sobre os chamados ativos estratégicos. O que são esses? O que consideramos ativos estratégicos? Nós diremos quem pode investir em nosso hemisfério e quem não pode. E vocês aceitarão isso, uma ordem liderada pelos Estados Unidos. É absolutamente extraordinário. Então tudo isso é para dizer, Glenn, desculpe por me alongar, mas trata-se de uma transformação completa do que James Monroe transmitiu ao Congresso dos Estados Unidos em 1823, que era que a Europa deveria parar com o colonialismo, parar de interferir e se manter afastada. E nós faríamos o mesmo em relação à Europa. Agora trata-se de uma reivindicação de colonialismo americano, de direitos de intimidação nas Américas e de que todos os outros devem ficar de fora. Bem, isso é algo, não é um corolário. É uma reivindicação completamente diferente e bastante ultrajante. Bem, fico feliz que você tenha exposto tanto os pontos positivos quanto os negativos aqui, porque é um equilíbrio difícil de alcançar. A doutrina Monroe era anti-imperialista no sentido de manter as potências coloniais europeias fora das Américas. Mas, ao aplicá-la, é fácil transformá-la em uma política imperial, ao facilitar o imperialismo americano em vez disso. Então, como encontramos esse equilíbrio? Exigir que os outros fiquem de fora, sem reivindicar domínio. Porque isso é algo que frequentemente vemos nas fronteiras das grandes potências. Você e eu já conversamos antes sobre como a mesma lógica se aplica à Ucrânia. Ou seja, os países ocidentais não deveriam ter... Bem, eles subverteram o governo. Eles não deveriam ter entrado militarmente. No entanto, isso também não dá à Rússia o direito de dominá-lo. Então, como encontrar um equilíbrio aí? E também, isso teria que ser por meio da reciprocidade, ou seja, acordos com outros, porque é muito difícil convencer outras grandes potências de que continuaremos nas suas fronteiras, mas vocês não podem estar nas nossas. Como isso seria implementado na prática se você se sentasse com esses líderes mundiais e chegasse a um acordo sobre uma espécie de doutrina Monroe civilizada, por assim dizer? A doutrina Monroe, na verdade, tem dois elementos muito atraentes. Um é o anti-imperialismo, não se intrometer nos assuntos internos de outros países. Foi uma declaração precoce disso, mas agora está consagrada na Carta da ONU. A ideia de que os países são soberanos e que outros não devem interferir em seus assuntos políticos internos é muito boa. O problema é que os Estados Unidos não a reconhecem na prática, porque a política externa norte-americana normalmente se baseia em operações de mudança de regime. De todos os países do mundo, na verdade, os Estados Unidos não praticam realmente a diplomacia no sentido normal de dizer: temos questões com vocês, vamos negociar. Especialmente quando o outro governo é pequeno o suficiente para que Washington ache que pode simplesmente ignorá-lo. Ela diz: nós vamos mudá-los, nós vamos derrubá-los. E houve, é claro, provavelmente cerca de uma centena dessas operações de mudança de regime. Gosto de citar o excelente livro de Lindsay O'Rourke chamado Covert Regime Change. Ela foi aluna de doutorado de John Mearsheimer e realizou um estudo notável sobre todas as operações de mudança de regime dos Estados Unidos entre 1947 e 1989. Ela enumerou 64 operações de mudança de regime encobertas. Encobertas significando tentaram derrubar um governo e depois mentiram sobre isso, negando seu envolvimento. Então é isso que é primeiramente rejeitado na doutrina Monroe, algo muito atraente. Em segundo lugar, a doutrina Monroe, como ambos mencionamos, é recíproca, o que novamente é completamente esquecido.
which is again completely forgotten. The United States says clearly, we will not meddle. Os Estados Unidos afirmam claramente: não iremos interferir na Europa. E isso remonta ao discurso de despedida de George Washington, no qual ele argumenta contra o envolvimento em assuntos europeus, de que os Estados Unidos não deveriam se envolver nas intermináveis guerras da Europa. Essas são, portanto, duas ideias atraentes: a não intervenção e a reciprocidade como normas básicas. Acredito que elas podem ser incorporadas a um sistema legítimo hoje, o que já discutimos e que chamo de esferas de segurança. Por esferas de segurança, trata-se de uma espécie de variação da doutrina Monroe, expressa de forma um pouco diferente. Significa que as grandes potências, e com isso me refiro às grandes potências nucleares capazes de projetar poder além de suas fronteiras, os Estados Unidos, a Europa, a Rússia, a China e a Índia, devem respeitar as zonas fronteiriças das outras grandes potências, para não provocar o que poderia se tornar uma guerra nuclear. Essa seria uma parte. É como a doutrina Monroe. Ela diz que Rússia ou China não devem intervir nas Américas, mas que os Estados Unidos também não devem intervir na vizinhança próxima da Rússia, a Ucrânia, ou na China, Taiwan. E isso seria recíproco. Mas eu combinaria isso com a política de boa vizinhança de Franklin Roosevelt, que de fato funcionou e é muito importante. Mais um motivo pelo qual considero Franklin Roosevelt o maior presidente americano. Quando ele assumiu o cargo, disse: vamos parar com essas intervenções militares dos Estados Unidos nas Américas. E ele cumpriu. Sua visão era de que estaríamos muito mais seguros se tivéssemos segurança coletiva em nossa região. If we have collective security in our region. So the idea of a sphere of security. Então, a ideia de uma esfera de segurança é um arranjo entre grandes potências, em que essas potências dizem: não ultrapassaremos as linhas vermelhas de outras grandes potências, para evitar um conflito global. Algo que os Estados Unidos violaram abertamente antes, no caso de pressionar pela ampliação da OTAN para a Ucrânia e para a Geórgia. Mas a política de boa vizinhança diz que isso não é uma licença para a Rússia controlar a Ucrânia ou a Geórgia, assim como não é uma licença para os Estados Unidos controlarem o México ou derrubarem o governo da Venezuela, que é o que Trump está tentando fazer agora. Então esses são os dois princípios que eu gostaria. Não intervenção das grandes potências nos arredores de outras grandes potências para que não destruamos o mundo, mas também dizer às grandes potências que elas não são valentonas. Elas não têm direito à intervenção militar. Elas não têm direito de fazer exatamente o que Trump está fazendo agora na Venezuela, que é explicitamente desestabilizar a Venezuela com o propósito de derrubar um governo. Isso não deve prevalecer. É contra a Carta da ONU e, na minha opinião, é contra a segurança dos Estados Unidos. Sim, podemos fazer todo tipo de coisa, mas isso leva a bons resultados? Não. Quando você analisa as lições do excelente estudo de Lindsay O'Rourke, percebe que essas operações de mudança de regime são em geral desastrosas. Sim, talvez um governo seja derrubado, mas o que vem depois? Normalmente, guerra civil, agitação, migração em massa, colapso econômico. Em outras palavras, isso não gera algo estável. Gera algo instável que pode, na verdade, escalar para uma nova desordem regional ou global. Portanto, a ideia de interferir, derrubar governos, declarar-se, sob a correlação de Trump, como o valentão do hemisfério, não está no próprio interesse dos Estados Unidos, muito menos no interesse dos países-alvo. Eu gosto da ideia, porém, de voltar a um arranjo de grandes potências. Isso também pode assumir uma forma negativa, se você pensar que as grandes potências estão dividindo o mundo entre si. Mas de uma forma mais benigna, se as grandes potências se unirem, não para delimitar zonas de influência exclusiva,
mas para aceitar que precisam ficar fora dos quintais umas das outras e harmonizar seus interesses. Então, essencialmente, se você colocar as grandes peças no lugar, as menores ficam mais fáceis de organizar depois. Agora foi noticiado que o governo Trump gostaria de formar algo como uma alternativa ao G7, porque o G7 já não inclui todas as principais economias. Então há essa referência a um núcleo de 5: Estados Unidos, Japão, China, Rússia e Índia. A Europa, talvez de forma surpreendente, não está na lista, mas a ideia é que esses 5 países encontrem alguma fórmula de cooperação. Você acha que isso poderia, digamos, civilizar e criar uma alma benigna dessa doutrina Monroe? Primeiro, é interessante. Acho que há uma distinção muito importante entre o setor militar e a economia, e eu prefiro manter os dois bem separados. Mas o oposto está acontecendo agora. A visão atual é que tudo na economia está relacionado ao setor militar. E por isso o comércio está se desintegrando, porque, entre aspas, tudo tem uso duplo. Isso significa, essa tecnologia pode aparecer em alguma arma, portanto não podemos ter comércio, portanto não podemos ter cadeias de suprimentos, portanto precisamos desmembrar o comércio internacional, as finanças e o sistema de investimentos. Isso é um grande erro. É um tipo de erro paranoico e está colocando os generais no comando da economia. Não. Obrigado. Essa não é a maneira certa de enxergar as coisas. Eu realmente acho que a acomodação entre grandes potências é vital, por causa das armas nucleares, porque o armamento é muito perigoso, porque agora estamos avançando para armas autônomas, armas espaciais, guerra cibernética e a nova forma de guerra tecnológica na era digital, enxames de drones e tudo mais. Portanto, as chances de uma confrontação entre grandes potências são extremamente altas. E o ritmo de guerra na nossa imprensa, por exemplo, no Ocidente, é chocante. O New York Times publicou há alguns dias um artigo de seu conselho editorial sobre se preparar para o futuro da guerra, o que é chocante, repugnante e inacreditável em sua ênfase em se preparar para a guerra em vez de buscar a diplomacia. Então eu gostaria sim que 4 ou 5 das grandes potências se sentassem e definissem essas esferas de segurança, para se entenderem, pararem de se incomodar mutuamente, pararem de provocar conflito à China, provocar conflito provavelmente Rússia. Esse é o ponto. Quando se trata da economia, antes de tudo, estou muito menos convencido de que esses 5 sejam de alguma forma os 5 certos, ou de que exista algum tipo de ordem exclusiva na economia, porque a economia deveria simplesmente ser uma situação de ganho mútuo que possibilite o aprimoramento econômico e não um jogo de algumas grandes economias. Nesse sentido, temos uma ordem econômica multilateral que foi construída ao longo de décadas. A Organização Mundial do Comércio é um exemplo disso. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual é outro exemplo. A União Internacional de Telecomunicações faz parte disso. A IATA, para a aviação civil, também faz parte disso. Em outras palavras, essas são normas internacionais para o comportamento econômico internacional. E temos o G20, que Trump está tentando desmantelar nesse momento, porque ele não quer Indonésia, Brasil, África do Sul, Turquia e outros à mesa, mesmo que esses sejam países muito importantes, com centenas de milhões de pessoas. Trump diz, não, vou escolher uma lista diferente. E essa lista é basicamente excludente. Para a economia, não há motivo para tal exclusão. Na verdade, isso é muito perigoso. Nosso principal objetivo deveria ser a prosperidade coletiva. Devemos ficar satisfeitos que o G20 tenha incorporado a União Africana e seus 1,5 bilhão de habitantes, os Estados-membros da OA, ao processo do G20. O que aconteceu, porém, recentemente no G20 em Joanesburgo foi que Trump o boicotou. Ele é um intolerante. Ele é um racista.
A base dele é assim, é a isso que ele apela. Então ele diz, não vou a esses lugares. Esse é um tipo de racismo vulgar, na verdade, é uma força motriz, pelo menos na imaginação de Trump. Não vou dizer que seja a dos outros. As pessoas podem apoiá-lo e estar bem longe de algo assim. Mas para Trump, isso é realmente uma visão. Então, quando ele diz, não, vou ter esse grupo à mesa para discutir a economia, acho isso não apenas pouco convincente, mas também muito deliberado e irritante. Ele está deixando de fora 1,5 bilhão de pessoas da África. Está deixando de fora 700 milhões de pessoas do Sudeste Asiático, nos 11 países da ASEAN. Está deixando de fora centenas de milhões de pessoas da América Latina. Não, obrigado. Bem, não, esse é um ótimo ponto. E eu acho que muitos desses países, Indonésia, Turquia, até mesmo o Brasil, a ideia de que eles são simplesmente peças menores, ou de que esse país imenso deveria ser colocado sob a doutrina Monroe, como se fosse uma área de influência exclusiva dos ASNOs, é bastante bem. Dada a nova distribuição de poder, não é racional. E eu acho que uma coisa que veremos no mundo multipolar é muitos países de porte médio ganhando muito mais autonomia política. Deixe-me só, uma última pergunta bem rápida, porém. A nova doutrina Monroe de Trump parece adotar uma posição clara de que China e Rússia não devem estar no hemisfério ocidental. A partir da leitura do documento, que papel você acha que China e Rússia teriam, entre aspas, permitido no hemisfério ocidental, segundo o que Trump vê como a nova doutrina Monroe? Claramente, sim. Trump entende o que está fazendo ao excluir a China, em particular, do hemisfério ocidental, em termos de seu papel em infraestrutura, investimento, operações comerciais, mineração e assim por diante. A ideia é, nós administramos, controlamos, extorquimos e expropriamos no hemisfério ocidental. Mais ninguém. Isso é bastante explícito, porque não se trata apenas de interferir em assuntos políticos internos ou militares. Trata-se do que eles chamam de ativos estratégicos e também de contratos e infraestrutura. Já vimos isso em ação no Canal do Panamá, por exemplo, quando Trump disse: você não pode ter uma empresa internacional de Hong Kong operando na zona do Canal do Panamá. Tá brincando? Hutchison, essa é uma empresa estabelecida de Hong Kong britânica. O proprietário, se não me engano, tem cidadania canadense. E de repente, Trump diz que uma operação regular de serviços portuários por uma empresa de Hong Kong não é permitida. A ideia é tirar a China desse negócio para que os Estados Unidos possam fazer toda a exploração. É inacreditável. Acredito que isso é absolutamente delirante e arrogante. Agora, seria devastador para as economias das Américas se realmente seguissem por esse caminho, porque a China é atualmente seu principal parceiro comercial. Mas essa é a tentativa de manter a China de fora, fora da infraestrutura, fora dos serviços portuários, fora das ferrovias e de outras áreas. Esses não são avanços estratégicos da China. Isso não é militarização. Isso é economia, isso é comércio. Devemos manter o comércio separado das questões militares e nucleares. Se não fizermos isso, destruiremos a economia junto com a nossa paranoia. E é isso que queremos evitar. Bem, muito obrigado por dedicar um tempo logo cedo. Numa sexta-feira, claro. Sei que é um grande dia aí em Roma, então muito obrigado. Ótimo. É ótimo estar com você. Muito obrigado, Glenn.